Olá, sejam muito bem-vindos à primeira edição do programa Negritudes, aqui da TV Alba. Ao longo desse mês de novembro, Novembro Negro, vamos receber referências, personalidades pretas aqui do estado para trocarmos experiências, falarmos sobre representatividade, que é algo que importa e importa muito. E nessa estreia estou muito bem acompanhado. A gente dá esse pontapé inicial aqui ao lado do Dr. Ricardo Amorim, ele que é delegado da Polícia Civil aqui do estado da Bahia, atua na Polícia Civil aqui do estado desde 2016 como delegado e atualmente coordena o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis da Polícia Civil. Doutor, seja muito bem-vindos ao Negritudes. Muito obrigado, um prazer estar aqui e estou à disposição para a gente poder bater esse papo. Pois é, a gente vai falar aí sobre diversos assuntos, mas para a gente começar, sendo redundante, começar do início, começar do começo, queria que você, doutor, se apresentasse. Quem é Ricardo Amorim? Bom, eu sou um homem negro de 34 anos de idade, nascido e criado aqui em Salvador. Cresci, minha primeira infância, passei na Cidade Baixa, na Ribeira, e depois passei a morar em Itapuã. Fiz faculdade de Direito aqui em Salvador também, toda a minha trajetória foi em Salvador. Trabalhei na Defensoria Pública, trabalhei como advogado e até realizar meu sonho de ser delegado de polícia aqui em Salvador também. Esse sonho aí de ser delegado foi plantada a sementezinha quando, assim, exatamente? Olha, eu sempre tento resgatar o momento que deu esse start na minha cabeça, inclusive eu fico sempre buscando isso, até minha mãe pensa assim, porque mãe de polícia às vezes tem muita preocupação e ela sempre se pergunta, né, meu filho, quando foi que você teve essa ideia de virar polícia? E eu não sei bem, foi bem assim, no meio da faculdade. Eu queria muito ser advogado, tinha essa pretensão, aí comecei a estagiar como estagiário de advogado, não gostei muito, não gostava muito do atendimento que tinha, às vezes na vara, nos locais que eu tinha que ir, eu falei, não quero mais estar do lado de cá, não, quero estar do lado de lá, quero passar para o serviço público. E como eu sempre gostei muito de ação, de ajudar as pessoas e tal, eu falei, não, a carreira que eu quero é delegado de polícia. Aí eu comecei a estudar, fiz alguns concursos pelo Brasil, perdi em alguns concursos e acabei passando aqui no estado da Bahia. Pois é, que é a sua casa, né? Que bom, era para ser aqui, de fato. Exatamente. Eu fiz cerca de 5 concursos, fiz concurso em Alagoas, concurso em Minas Gerais, concurso em Goiás, concurso no Pará. Perdi alguns concursos, tive aquela sensação de, queria tanto passar e tal, mas eu percebi que, na verdade, eu perdi exatamente porque eu tinha que ficar aqui. Eu tinha a pretensão de, não sei, ser delegado de polícia no interior do Pará, por exemplo, e acabei passando aqui na Bahia e acabei começando a trabalhar aqui na minha cidade, aqui em Salvador. Sou extremamente feliz por isso. Pois é, e desde de 2016, para cá, atuando na Polícia Civil, o direito, Ricardo, até uma curiosidade que me surgiu aqui agora, é aquele sonho que vem lá desde o ensino médio, quando te perguntavam assim, quer ser o quê? Vai fazer o quê? Vai cursar o quê? Já era algo? Ou foi algo que veio depois da conclusão do ensino médio, enfim? Na verdade, quando eu estava no ensino médio, durante todo o meu ensino médio eu queria ser psicólogo. Eu tinha uma ideia fixa de ser psicólogo, não queria mais nada. Quando eu cheguei no final do terceiro ano, meu irmão já fazia curso de Direito, meu pai tinha feito curso de Direito, e no final do terceiro ano eu falei assim, não, vou fazer curso de Direito. E aí, no finalzinho, eu prestei o vestibular, passei para Direito. No começo, eu achei que estava no curso errado, tentei me encontrar. Não era um bom aluno no começo da faculdade. Aquela insegurança. Aquela insegurança, exatamente. Achei que eu estava no lugar errado, mas depois eu fui me encontrando, fui entendendo como é que funciona o direito. Percebi que era bem o que eu queria. Graças a Deus, tomei a decisão na hora certa. E hoje sou feliz da vida com a minha profissão. Pois é, e hoje você ocupa aí esse lugar de destaque, né? Eu falei aqui no início, do Novembro Negro, falei sobre representatividade, que é algo que importa muito, a gente precisa ver cada vez mais pessoas pretas, mulheres, homens, enfim, ocupando lugares de destaque. E eu queria te perguntar justamente isso, você, como homem preto, como é ocupar essa posição de destaque hoje aqui dentro da Polícia Civil do Estado? Pois é, curioso que quando eu entrei na polícia, eu não tinha uma consciência racial muito grande. Eu não entendia determinadas situações ligadas a questões raciais. E depois da polícia eu comecei a entender. Eu comecei a entender mais desigualdade dentro da polícia. Comecei a entender a diferença entre a vida de uma pessoa negra, a diferença entre uma pessoa branca dentro da polícia. As diferenças se tornaram mais claras para mim depois que eu entrei na polícia. Então a polícia foi assim, um momento de transição muito grande nessa minha consciência racial. Então, desde que eu cheguei na polícia,
eu comecei a tentar entender e começar a entender o meu espaço dentro da polícia, entender a importância que eu tinha dentro da polícia. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, nunca gostei muito de falar, de conversar, tudo mais. Quando eu entrei na polícia, eu não gostava de jeito nenhum de dar entrevista. Então, quando eu comecei a fazer algumas ações, algumas operações, o pessoal falava, não, tem que mostrar, tem que aparecer na televisão, eu não gostava. Quando eu comecei a fazer entrevista, muita gente depois ia na delegacia, falava comigo, falava, rapaz, eu te vi na televisão. Gostei. E as pessoas sempre falam muito isso. Até hoje, o pessoal, quando me vê na televisão, me encontra na delegacia, me fala, rapaz, fiquei orgulhoso de ver um cara da minha cor na televisão. Às vezes a pessoa fala assim, rapaz, nunca tinha visto um delegado negro. Aí eu comecei a entender o quanto isso era importante para as pessoas. Certa vez um homem foi na delegacia e falou, rapaz, toda vez que eu te vejo na televisão, eu chamo meu filho que tem 6 anos para ver também. Para ele ter uma referência positiva do que a nossa raça é. Então, no dia que ele me falou isso, eu comecei a refletir e entender a importância de aparecer, a importância de demonstrar, principalmente para as pessoas mais novas, o que a gente pode fazer. Então, durante minha juventude, né, a gente assistia muitos programas na televisão, e a referência que eu tinha de homem negro na televisão, em alguns programas que eu assistia, era sempre do homem negro preso, era sempre do homem negro criminoso. Então, quando eu passei a dar entrevistas e aparecer mais, e ter aparecer como uma referência assim de que o negro não é só o cara que está ali preso, o negro é a pessoa que está ali também, é o delegado de polícia, é o policial que está ali fazendo bem também. Eu comecei a entender minha importância e comecei a trabalhar mais em relação à representatividade. Comecei a querer participar mais, comecei a estudar mais sobre isso. E hoje eu graças a Deus, tenho uma consciência racial muito mais firme, né? Tanto que, muito por esse motivo, que hoje eu estou no Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis. Por esse perfil que eu tenho, por esse entendimento que eu tenho, pelo que eu tenho de conhecimento e pelo que eu sei que eu posso colaborar também para a Polícia Civil. Pois é, e você falou que essa construção de representatividade, de consciência racial, você foi construindo aí aos poucos. E hoje você se deparar com depoimentos, com discursos como desse rapaz que falou, toda vez que eu te assisto, toda vez que te vejo na televisão, eu faço questão de chamar o meu filho, uma criança de 6 anos, para te assistir. É uma responsabilidade, não deixa de ser uma responsabilidade grande, até porque hoje, como você bem disse, Ricardo, você serve de inspiração, principalmente para outros jovens negros. Exatamente, essa responsabilidade eu acabo abraçando muito por questões muito sociais. Por exemplo, eu fico muito triste, por exemplo, quando determinadas localidades de Salvador, por exemplo, tem crianças negras de 6, 7, 8 anos que é o único exemplo de representação, de poder que ele tem, muitas vezes na comunidade que ele vive, às vezes é um traficante, por exemplo. Eu fico muito chateado que quando ele pensa em o que é que eu posso ser quando crescer, o que é que está ao meu redor aqui, que mostra pra mim que eu posso ser alguém na vida, e a única pessoa que ele enxerga como a pessoa de poder é o cara que tem uma moto, é o cara que todo mundo respeita, é o cara que tem uma arma na cintura, que toca o terror ali naquela comunidade, e ele às vezes tem como referência aquilo e pensa, não, aquilo é que eu posso ser, aquilo que eu posso perseguir. Então, se eu tiver uma oportunidade de só aparecer durante um momento, às vezes na televisão, mostrando um trabalho bem feito que eu fiz, uma criança que todo dia vê aquele cara ali como aquela representação de poder, aquela representação de algo que ele pode ser na vida, ele me vê na televisão pensando, não, tem outra opção. Eu posso ser um policial militar, posso ser um policial civil, eu posso estudar e chegar em diversos pontos, chegar onde esse delegado está. Para mim é extremamente importante, é uma responsabilidade. Mas é uma responsabilidade que a gente tem que abraçar e que eu acho importante, claro, como representatividade mesmo. Não só como imagem, mas como palavras, como atitudes, como um ser completo mesmo, como um homem negro que está demonstrando ali o que ele entende, o que ele quer mostrar para a sociedade. Ao longo, Ricardo, desses 7 anos, né? 7 anos. 7 anos aí à frente, atuando como delegado da Polícia Civil aqui do Estado, teve alguma história em específico assim, que te marcou? Você falou desse pai que coloca o filho dele para te assistir toda vez que te vê na televisão, mas tem alguma outra história, alguma outra vivência que te marcou aí ao longo desses 7 anos? Olha, desses 7 anos, o que me marca muito é o contato com a população. Eu sempre gostei muito de contato com a população. Eu trabalhei 4 anos, mais ou menos, na ilha de Itaparica como delegado titular lá. Trabalhei 2 anos e meio como delegado titular de Piripiri, que é uma delegacia que cobre 2/3 do subúrbio. Então, eu sempre tive uma aproximação muito grande com a comunidade. Tanto quando eu ia com a viatura, saía para fazer alguma diligência, conversava com as pessoas. Tinha gente que falava, pô, eu te vi na televisão, pô, eu fui na delegacia outro dia, fui bem atendido. Mas também na própria delegacia, as pessoas chegam e tem uma surpresa positiva. Então, eu já vi muitas vezes, as pessoas às vezes chegam na delegacia e não estão esperando
que a figura do delegado, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu quero falar com o delegado. Não, o delegado não pode falar agora. A pessoa fica, às vezes, apreensiva em falar com aquela figura, que às vezes é uma figura quase mítica, né? Uma coisa misteriosa do delegado de polícia, o titular da unidade. Às vezes a pessoa está ali esperando, às vezes quando entra na sala e me vê, eu vejo muitas vezes a cara de surpresa. Graças a Deus, geralmente são surpresas positivas. Sim. Então, é esses momentos da pessoa chegar ali e falar assim, pô, às vezes eu vejo a pessoa não quer falar nada, ela só se impressiona assim, acha estranho e tal. Mas muitas vezes a pessoa fala. A pessoa fala assim, pô, eu estava muito nervoso quando cheguei na delegacia, porque eu tenho medo de delegacia, não sabia como falar com o delegado, nunca tinha falado com o delegado, mas quando eu te vi aqui na delegacia eu fiquei mais tranquilo. Eu gostei muito de te ver aqui nessa situação, gostei muito de te ver aqui. E essa ideia de representatividade da pessoa se sentir orgulhoso por uma pessoa que nunca viu. Por exemplo, a pessoa chegou na delegacia, não me conhece, nunca me viu, não sabe de onde eu vim, não sabe quem é minha família, mas me viu. E só por se identificar com a minha figura, com a figura de homem negro que está ali, ela se sentir bem, se sentir confortável, se sentir representada por isso. Então, acontece muito isso, eu fico extremamente feliz. Certa vez eu estava na delegacia, com a camisa de delegado, né, aquela camisa preta, escrito aqui, delegado de polícia. E a pessoa que chegou olhou para mim e perguntou, eu quero falar com o delegado de polícia. E eu falei para ela, pois não, pode falar. Ela falou, não, meu assunto é só com o delegado. E eu fiquei pensando, o que é que faz a pessoa olhar para mim, de forma alguma, mesmo com a camisa escrita delegado de polícia, ela não me vê como uma figura que ela foi buscar naquela unidade. Então, essas situações muito sutis, eu não me irrito, eu não me estresso, eu nem procuro fazer discurso ou tentar educar ninguém em relação a isso. Mas isso me faz refletir muito. São situações assim que aconteceram algumas vezes na delegacia e eu levo muito tranquilo assim. Mas eu entendo que isso, na verdade, é uma expressão, na verdade, um racismo estrutural da sociedade. Exatamente. Que as pessoas acabam internalizando determinadas subjetividades do que ela entende como um delegado de polícia, do que ela entende como uma autoridade policial, que está internalizado nela, e essa é uma ideia que eu busco dar. Eu espero que, pelo menos com o passar dos anos, com a política que a gente tem hoje, a gente tenha cada dia mais delegados de polícia, que não seja algo tão estranho assim para as pessoas chegarem, olharem na televisão, olharem dentro de uma delegacia, ver um delegado negro e achem que isso seja tão estranho. Eu acho que é uma mudança que a gente vai passar, é pelo menos uma esperança que eu tenho, e para mim é uma mudança extremamente positiva. Pois é, doutor, dados aí do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados agora em 2023, mostram aí que mais de 400 mil pessoas negras estão encarceradas aqui no Brasil, né? Inclusive, é a maior população carcerária do Brasil, a população preta, o que representa aí cerca de 68%, ou pelo menos é o que diz aí o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? O senhor está aí do outro lado. Queria saber do senhor como é que o senhor lida com esse conflito. O senhor já até meio que disse aqui, né, que a gente sabe que, acredito que a maioria das pessoas que acabam sendo interrogadas aí pelo senhor são pessoas pretas. Como é que o senhor lida com esse conflito, o senhor no lugar de destaque, com essas pessoas que estão ali na sua frente? Bom, essa questão da criminalidade pessoal negra é uma questão que me pega muito. Inclusive, eu estava dando aula na semana passada, no curso de formação dos novos policiais que vão entrar na Polícia Civil agora, são 800 policiais, eu dou aula sobre investigação de crimes raciais e de intolerância religiosa. Então, um aluno me perguntou sobre essa questão da população carcerária mesmo, da maioria negra, de uma discussão e tal. E isso me pega muito. Desde que eu entrei na polícia, eu tenho analisado muito isso, porque a gente sabe que existe um racismo institucional, a gente sabe que existe, por exemplo, uma questão de abordagem policial, um enviesamento em relação a determinadas coisas, e eu me pego muito analisando isso. Da gente, às vezes, fazer uma análise do que é o indivíduo suspeito, por exemplo, durante uma abordagem policial, durante uma investigação. E essa subjetividade que tem na nossa mente, a gente tem que ir trabalhando para pensar assim, por que eu estou achando que aquela pessoa é suspeita? Por que eu quero abordar aquela pessoa? Então, antigamente eu não tinha essa noção, que foi criando na minha mente com o passar do tempo, com o passar do estudo, e com uma análise mais detida do que é o racismo estrutural e do que é o racismo institucional no Brasil. Então, eu sempre me pego analisando bem quem é que eu vou investigar, como eu estou atendendo determinada pessoa, por que eu estou atendendo daquela forma, se eu estou dando algum tipo de privilégio a alguma pessoa específica em razão de determinada situação, por causa de aparência, por causa de estereótipo. Mas como você falou, né? A grande maioria das pessoas que eu acabo investigando, a maioria das pessoas que eu prendi, são pessoas negras como eu. Então, isso me incomoda bastante porque, às vezes, eu tenho uma sensação assim de só estar reproduzindo um racismo que está imbricado na sociedade. Eu sei que essa estrutura social com pessoas negras que são jogadas para a criminalidade é um fato histórico.
Então, de antes do fim da escravidão, mas muito mais acentuadamente com o fim da escravidão, em que os negros no Brasil não tiveram muito para onde ir, não tiveram o que fazer, não tiveram apoio do Estado, os negros foram jogados à miséria, né? Então, o que a gente tem hoje da pobreza relacionada a pessoas negras, muito mais acentuadamente, é uma questão que é histórica, que vem desde séculos atrás, né? Então, isso é o que acaba trazendo para a gente, às vezes, na população carcerária, a gente chega num presídio, por exemplo, e vê, sobremaneira, pessoas negras lá dentro. Então, para quem tem uma visão assim muito rasa, vai olhar e vai falar assim, eu acho aquela pessoa suspeita porque toda vez que eu vejo uma pessoa presa, é uma pessoa negra. Então, se a pessoa não tiver um olhar mais detido em relação à história, em relação à sociedade, em relação ao racismo estrutural como um todo, pode ter essa percepção. Mas quando você tem um entendimento de que o racismo e que as pessoas negras foram colocadas nessa situação por causa de uma questão histórica, social, estrutural, é muito mais fácil de você entender o contexto social que a gente vive. Então, eu tento tratar todo mundo da mesma forma. Pois é, doutor. Bem, vamos agora para um breve intervalo. Já já a gente volta com mais Negritudes aqui na TV Alba. Estamos de volta com o programa Negritudes, programa especial aqui da TV Alba, exibido durante o mês de novembro, Novembro Negro. E hoje, na estreia, estou aqui ao lado do Dr. Ricardo Amorim, ele que é delegado da Polícia Civil aqui do estado da Bahia, atua há 7 anos como delegado na polícia aqui no estado. Doutor, já falamos, sobre racismo, em alguns momentos aqui do nosso bate-papo, mas, infelizmente, a gente não poderia deixar de falar também em relação a essa questão, que é sobre os casos de racismo, que infelizmente, em pleno século XXI, estamos em 2023, e esses casos só aumentam dia após dia. Inclusive, um dado aqui que em 2022, os casos de racismo aumentaram em 68% aqui no país. Inclusive, a Bahia, infelizmente, como um dos estados mais negros aqui do nosso país, ali no topo, na lista ali dos estados que mais registram casos de racismo aqui no país. O senhor, como uma autoridade, como é que o senhor analisa esses dados? Bom, eu sempre tento ser o mais positivo possível. Eu tento ver isso de forma benéfica, para a sociedade. Eu entendo que o racismo talvez não tenha aumentado no estado, no Brasil. O que a gente tem é um aumento de luz sobre os casos. Então, antigamente acontecia o racismo, as pessoas não sabiam nem que podiam registrar uma ocorrência, então tinham medo de ir até a delegacia para registrar uma ocorrência. Esses casos ficavam subnotificados, ficavam simplesmente na sociedade, espalhados ao vento. Hoje eu acredito que as pessoas têm mais confiança em ir na polícia para registrar. As pessoas veem casos em que a polícia dá um resultado, que dá um retorno, que os casos são divulgados na imprensa, que muitas vezes os casos são filmados com celular. Antigamente a gente não tinha um celular para filmar cada caso de racismo que acontecia. Então os casos ganham mais repercussão, as pessoas confiam mais no trabalho da polícia, no trabalho do Estado, e as pessoas vão registrar mais esses fatos. Então eu acredito que essa é uma mudança social, uma mudança cultural, que faz com que as pessoas tenham confiança na polícia, tenham confiança no Estado. O racismo é algo assim que é muito difícil de ser superado, mas é um trabalho que vai sendo feito com o passar dos anos. Eu acredito que é uma tendência à diminuição do racismo por diversos fatores, como a questão de mobilidade social das pessoas negras na sociedade, questão de políticas sociais com políticas de cotas, etc. Algo que vai mudar com o passar dos anos, mas eu sei que eu vou crescer, envelhecer e morrer e o racismo vai existir. Daqui a 100 anos vai ter racismo no Brasil. Então, o que a gente busca, o que a gente luta todo dia é para que esses casos diminuam, para que as pessoas tenham mais consciência de que isso é um fato errado e é um fato criminoso. Então, hoje, por exemplo, quando eu falo dessa questão da confiança que as pessoas têm na polícia, no Estado, hoje a Polícia Civil da Bahia, por exemplo, tem uma coordenação específica para lidar com os casos de racismo, intolerância religiosa e outros tipos de intolerância na Bahia, que é a CORCID, que é a Coordenação Especializada de Repressão de Crimes de Intolerância e Racismo na Bahia. Até, por exemplo, 100 anos atrás, a polícia era um braço do Estado que era utilizado para perseguir determinados tipos de práticas que eram diretamente relacionadas à comunidade negra. Por exemplo,
até alguns anos atrás existia o crime de capoeiragem, ou seja, prática de capoeira era um crime. Então, se o Estado via a capoeira como crime, era obviamente por ser uma prática trazida diretamente da África e praticada por pessoas negras que o Estado queria coibir. Então, o crime de vadiagem era direcionado muito para as pessoas negras. Então, o crime de magia negra é direcionado para pessoas praticantes de religiões de matriz africana. Então, a gente vem passando por uma transformação do Estado, não só como o Estado como um todo, mas da polícia em si, como uma instituição que, ao invés de estar fazendo essa perseguição contra as pessoas negras que fazia há séculos atrás, porque isso é história, isso não é inventado, isso é histórico, hoje a polícia trabalha para coibir especificamente os crimes de racismo, intolerância religiosa e outros tipos de intolerância que existe na sociedade. Hoje a Polícia Civil tem esse departamento que eu trabalho, que é um departamento novo, que tem 3 meses, que é o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, que foi criado para dar uma luz muito maior sobre os casos de intolerância e de preconceito que existe no estado da Bahia. Então, tudo isso é uma transformação que a gente vem passando. A gente está buscando uma polícia mais humana, uma polícia que trabalhe mais focada na repressão desses crimes de racismo e intolerância religiosa. Eu acho que todo esse processo é um processo que ajuda com que as pessoas tenham mais confiança na sociedade. Então, quando a pessoa está em casa, por exemplo, agora assistindo e vê um delegado negro falando que existe um trabalho da polícia para coibir o crime de racismo, é um trabalho que faz as pessoas terem mais confiança na polícia. Quando as pessoas estão em casa e falam, não, eu tenho a possibilidade de sair da minha casa e até uma delegacia, talvez eu encontre um delegado negro, talvez eu chegue lá e Ricardo esteja lá para me atender, então não vou ter medo de chegar lá e ser discriminado. E isso é uma modificação que faz as pessoas confiarem mais na polícia e confiar mais nos policiais. Então, eu acho que se a gente for acompanhando essas estatísticas, por mais que pareça contraditório, eu espero que no ano que vem a gente tenha mais registros de crime de racismo. Eu espero que esse dado aumente, porque eu espero que as pessoas que são vítimas de racismo deixem de ser vítimas de racismo e ir para casa refletir e engolir sua dor sozinho em casa. Eu espero que as pessoas que sejam vítimas de racismo no estado da Bahia tenham a ideia e a confiança de ter um lugar para ir e saber que lá vai ser atendido e que o caso dele vai ser tratado de forma profissional e que vai ter um resultado e que seu problema vai ser resolvido. Então, eu espero que as pessoas confiem mais na polícia, confiem mais na Polícia Civil da Bahia. Pois é, lembrar que racismo e injúria racial aí são crimes aí previstos na lei. Doutor, as redes sociais são ferramentas aí cada vez mais importantes. Aí eu estava dando uma passeada lá no seu Instagram e eu percebi que o senhor é bem atuante lá nas redes sociais, faz questão de fazer publicações ali de autoestima, pautas antirraciais. Qual é a mensagem ali que o senhor, qual o propósito, né, dessas mensagens que o senhor tenta passar, que o senhor passa, na verdade, para os seus seguidores lá nas redes sociais? Isso tem muito a ver também com o que eu tinha falado. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Às vezes pode não parecer, eu finjo bem. Mas, isso que eu ia falar, finge bem. Eu finjo bem, eu disfarço, mas sou uma pessoa muito tímida, então nunca gostei de exposição, nunca gostei de falar e nunca gostei muito de me expor nas redes sociais. Só que a partir desse momento de transformação que eu comecei a entender a importância das pessoas verem um delegado negro, ouvirem o que um delegado negro tem para falar, que as pessoas confiarem no que eu posso dizer e aquilo trazer para aquela pessoa uma mudança de postura, uma mudança de pensamento, uma mudança de entendimento, eu decidi abrir meu Instagram e começar a compartilhar meu dia a dia, compartilhar minhas ideias, compartilhar informações de utilidade pública, como informar as pessoas sobre alguns golpes que eu via muito na delegacia, que eu via que as pessoas eram vítimas muito por causa de falta de informação. Sim. Então eu pensei assim, não, eu posso até não transmitir informação para a sociedade como um todo, porque obviamente as mídias sociais são muito limitadas. Também não tenho tempo de ficar na rede social o dia todo, que eu tenho trabalho para fazer. Mas se eu chegar ali eu acho que tem 13 mil pessoas lá que me acompanham. Se eu passar essas informações para essas 13 mil pessoas, é a mudança que eu estou implementando na sociedade. É a mudança que hoje eu posso aplicar na sociedade, é na rede social, numa entrevista, numa palestra que eu vou, é no meu trabalho, no dia a dia, no atendimento que eu faço para as pessoas. Então eu comecei a utilizar a rede social também como uma ferramenta de expansão de informação, uma expansão de conhecimento. Então, ao mesmo tempo que eu transmito ali meu dia a dia, às vezes eu posto o que eu estou comendo, eu posto onde eu estou, eu posto meu momento de lazer, eu posto também informações relacionadas à polícia, em relação à criminalidade, uma informação que possa trazer para as pessoas um conhecimento maior. Porque às vezes a pessoa não está afim de, por exemplo, ir numa palestra sobre racismo. Ela quer ficar na rede social ali, ver uma brincadeira, ver uma piada, ver uma coisa, e dentro daquele momento que ela está vendo uma brincadeira, uma piada, ela pode me ver falando sobre crimes, sobre como ela se prevenir sobre crimes, sobre racismo, sobre como elas refletirem sobre seus comportamentos e entenderem o que é que está errado no seu comportamento, o que é que está certo no seu comportamento. Então eu uso a rede social ali para compartilhar meu dia a dia, compartilhar informações, compartilhar entretenimento
e também me distrair. Gosto muito. Que massa, né? e continue, por favor, fazendo isso. A gente está chegando, doutor, ao finalzinho do nosso programa, mas antes, queria que o senhor respondesse rapidamente aí, hoje, quais são os sonhos de Ricardo Amorim hoje e quais personalidades pretas inspiram o senhor? Bom, hoje eu tenho muitas aspirações de melhora como um todo na sociedade, né? Eu tenho uma aspiração de que a polícia trabalhe cada dia mais no combate ao racismo. Eu estou muito feliz de estar hoje na polícia num momento de mudança de paradigma, de mudança de cultura policial. Então, como eu falei, a polícia tem um histórico de 100 anos atrás, 50 anos atrás, que tinha repressão contra determinados tipos de movimentos, mas hoje eu estou na polícia, uma polícia que respeita os direitos humanos, que busca aí, de forma efetiva essa proteção aos grupos vulnerabilizados. Então, eu espero que isso seja uma melhora, não só na polícia, mas todos os órgãos de todas as instituições, os organismos da sociedade civil também, que tenham um crescimento e se fortaleçam, porque, como eu falei, hoje eu não tenho filho, eu sou um homem que ainda não tem filho, mas eu espero que quando eu tenha filhos, daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, eles tenham uma sociedade mais justa, uma sociedade mais correta, e quando eu conte para eles que a gente lutou e veio lutando há anos e anos e anos, que a comunidade negra veio lutando, eu dizer para ele que eu fiz parte disso, que eu fui um pedacinho de participação nessa mudança, nesse movimento de mudança social, mudança cultural, ao menos aqui no estado da Bahia. Então essa é a minha aspiração para o futuro, né? Em relação a personalidades pretas, eu tenho muitos ídolos, por assim dizer. Tenho o Lázaro Ramos na parte artística, eu sou um cara que sou muito fã do Lázaro Ramos. Eu sou muito fã do professor Silvio Almeida, do ministro dos Direitos Humanos, que é um cara que é muito exemplo para mim. Eu gosto muito dos vídeos dele, gosto muito das entrevistas dele, gosto muito do trabalho que ele faz na frente dos direitos humanos. E é isso. Eu tenho fé que a gente vai ter uma sociedade melhor. Tenho fé que eu inspire alguém também, que um dia uma criança olha e fala assim, já inspira. Eu gosto do delegado Ricardo porque ele fala de tal forma, eu acho o cara engraçado, eu acho o cara legal, que passa uma informação bem. Então eu espero também que eu possa passar esse conteúdo e possa ser uma pessoa que seja inspiração também para outras pessoas. E para a gente encerrar, doutor, Novembro Negro, né, é um mês aí importante de conscientização. A gente, claro, que espera que as pessoas não tenham esse sentimento dessa conscientização apenas no mês de novembro, a ideia não é essa, mas é um mês importante para a gente trazer essas pautas, falar sobre representatividade. O senhor é prova disso, está aqui ao meu lado. Qual mensagem o senhor deixaria aí para os nossos telespectadores neste mês de novembro, Novembro Negro? Bom, como você falou, a questão racial é uma questão que a gente tem que discutir o ano todo, realmente. Mas o mês de Novembro Negro, o Dia da Consciência Negra, para mim é um dia extremamente importante para a gente parar, refletir e discutir. Se a gente não tivesse o mês da Consciência Negra, a gente não estava conversando aqui agora, por exemplo. Verdade. Então, em toda a cidade, a gente vai ter diversos eventos relacionados ao mês da Consciência Negra. A Polícia Civil vai realizar eventos relacionados ao mês da Consciência Negra. Durante esse mês eu vou participar de alguns eventos também relacionados ao mês da Consciência Negra para trazer uma luz sobre esse fato. Então, eu espero que as pessoas que estão em casa utilizem esse mês também para refletir, não só sobre o racismo, porque às vezes eu percebo que o Brasil é um país do racismo ser racista. Todo mundo diz que existe racismo, mas ninguém assume seus comportamentos racistas e ninguém assume que tem determinadas posturas que são posturas que não se coadunam com as palavras que elas dizem. Então não adianta a gente estar em casa e falar assim, não, um absurdo a gente ter visto aquela pessoa que chamou uma pessoa de macaco ou de alguma coisa do tipo, que a gente vê muito na televisão, mas a gente não parar para refletir sobre os nossos próprios atos. Então, eu espero que as pessoas reflitam sobre seus próprios atos, suas ações, seus preconceitos, trabalhe isso internamente e que cada pessoa seja um polo de multiplicação de informação, um polo de conscientização das pessoas que estão ao seu redor. Então, a partir dessa reflexão, eu espero que as pessoas toquem as pessoas que estão ao seu redor. Somente dessa forma a gente vai ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Doutor, muito obrigado por esse bate-papo super agradável, bate-papo inspirador também. Acredito que a gente, ao longo desses minutos aqui, a gente inspirou aí muita gente que está assistindo, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento. Muito obrigado. Dizer que as portas da TV Alba aí sempre estarão abertas para o senhor, para a Polícia Civil como um todo. Muito obrigado. E lembrando que o programa Negritudes continua, que foi só o início, vem muita coisa boa ainda pela frente. Tchau, tchau. Até a próxima.